Muito boa noite oficialmente a todos, sejam bem-vindos, pessoal da internet, pessoal do presencial, para começar mais um estudo abençoado, nosso Evangelho de hoje. E como a gente sempre faz, vou convidar vocês agora para a gente fazer a nossa irradiação, nossa preparação, para a gente entrar numa sintonia só, numa única vibração, numa única sintonia. E para isso, então, eu convido você a trazer o pensamento para o momento presente. Trazer a mente, seu foco para o agora, para este momento. Deixando de lado as preocupações com a casa, com o trabalho, com a família, para que a gente esteja numa única sintonia. Vou pedir para você agora, respire fundo, enche o seu peito de ar e solta. Respire fundo, enche seu peito de ar e solte. A partir de agora, procure relaxar seu corpo fixo, começando pelos pés. Relaxe os pés, respirando tranquilo e calmamente. Você vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxa as suas pernas, frio. Respira. Relaxa seu abdômen, peito. Relaxa toda a extensão da sua coluna. Relaxa seus ombros, braços, as mãos. Relaxa seu pescoço, nuca. Toda a extensão do seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Suas sobrancelhas, sua testa, sua nuca, couro cabeludo. Isso. Relaxe todo o seu corpo, relaxando o seu corpo físico, sua mente fica mais serena, mais tranquila. Uma mente mais serena e tranquila, você então consegue se conectar ao seu eu interior, consegue se conectar a você mesmo, a sua essência. Eu te convido a agradecer por mais esse dia, abençoar. Mais um dia que Deus te deu a oportunidade de vivenciar, experimentar, aprender, superar várias coisas que aconteceram desde a hora que você abriu os olhos pela manhã até agora. Com certeza te trouxeram alguma coisa de aprendizado. Eu agradeço por mais esse dia. Agradeça por respirar o ar que Deus te permite, que te fornece todos os dias. Agradeça. Usando desse sentimento maravilhoso da gratidão, você começa a expandir a sua luz interior. Uma luz que vem lá de dentro, do seu coração, do íntimo da sua alma, uma centelha que é sua. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração agora, mais essa luz vai crescendo, fazendo com que ela envolva todo o seu corpo, se envolve todo o seu corpo com a sua própria luz. Você está se auto-iluminando. Você continua irradiando, expandindo essa luz. Ela envolve não só o seu corpo, mas todo o ambiente que você se encontra. Como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece a sua volta, além de si. Isso, irradia em todas as direções, irradiando essa energia, essa luz que é sua, você se auto-equilibra, você se auto-cura,
Então, talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Você então respira mais uma vez. Isso. Deixa eu tirar solta. Você volta a se conectar com o seu corpo, percebendo seus membros, percebendo o seu corpo, mesmo que faz sobre onde você está sentado ou sentada. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos irradiados agora, preparados para dar início ao nosso estudo de hoje. Quem chegou durante a preparação, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pessoal, o estudo é do Evangelho, né? E nesse estudo do Evangelho, a gente está estudando o capítulo número 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo de número 4, onde a gente está aprendendo muito através dessa frase. Boa noite, Edson, bem-vindo. Através dessa frase de Jesus e de outros ensinamentos, outras falas dele também, claro. A questão da reencarnação. E a importância da reencarnação para a evolução humana, para a nossa evolução como espíritos que somos. Para chegar, porque a lei de evolução nos diz o seguinte, que Deus nos cria de uma forma simples e ignorante. Quando somos criados, somos espíritos simples e ignorantes. E vamos galgando aprendizado após aprendizado, crescendo, evoluindo, até que a gente atinja a elevação maior da evolução, que é nos tornar espíritos puros. Onde, quando chegarmos nesse ponto, conheceremos a verdade e assim estaremos mais próximos de Deus. Essa é a lei da evolução. E para chegar nesse nível de estar tete a tete com Deus, nós precisamos de uma jornada que vai depender de nós mesmos o tempo que ela vai durar. Porque vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Porque através das nossas escolhas, a gente vai adquirindo os aprendizados ao longo dessa jornada. E uma reencarnação apenas é muito pouco. É ínfimo perante a uma evolução espiritual, a evolução plena do espírito em si, do nosso espírito, de nós mesmos. Então, uma vida material é muito pouco, muito restrita. E a gente precisa, sim, de reencarnar, de reviver, de viver várias vezes, para, através das experiências simultâneas, ir adquirindo esse aprendizado e corrigindo os nossos erros, vamos aprendendo e nos lapidando. Boa noite. Para que possamos chegar no nível de espíritos puros, que é o nível de Jesus. O único espírito puro que pisou aqui na Terra. Jesus. Né? Então, uma vida só, uma reencarnação só é nada. É muito pouco. Então, o espírito precisa dessas vivências, dessas experiências. É um jogo de tentativa e erro, né? A gente vai errando e vai aprendendo com o erro. A gente erra mais um pouco, erra um pouquinho mais, erra de novo, erra mais um pouco, continua errando, erra, aí de repente você, opa, assim não tá legal. Aí você começa a mudar, aí você começa a corrigir os erros, aí você começa a aprender com os erros.
Até chegar um momento que o espírito não precisa mais de errar para aprender. Aí ele já está lá na frente na evolução, né? Então, para atravessarmos essa jornada que é extensa, perante a nossa vida material é muito extensa, perante a vida do espírito nem tanto. Nós precisamos de várias oportunidades de estar aqui vivenciando nesse corpo de carne, na matéria, para que possamos sentir no dia a dia, na experiência da vida, para que a dor possa nos lapidar. Nós ainda estamos no estágio em que nós precisamos da dor para aprender. Eu não estou dizendo que a gente precisa sofrer para aprender. Porque quando enfrentamos uma dor, a gente tem o bem sofrer e o mal sofrer. A gente estava falando isso ontem no curso. Bem sofrer é quando você enfrenta a dor e entende que aquilo é passageiro. E você vai, enfrenta sem medo, sem reclamar, sem culpar ninguém, sem revolta. E você enfrenta aquele momento de desafio e aprende com ele. E o mal sofrer é quando você se coloca diante de uma dor, de um desafio, de um problema. E ao invés de aprender com essa dor, de aprender, de usar dessa experiência, um aprendizado para você melhorar, você só se revolta, você só reclama, você quer culpar todo mundo, quer culpar até Deus. Esse é o mal sofrer. Mas essa questão da dor é a experiência que a gente precisa viver, sentir na pele as coisas que nos cercam, sentir o que é frio, o que é fome, para entender quando o outro está passando por isso, como ele está se sentindo também. Entende? Eu só sei quando alguém está sofrendo se eu já experimentei aquela dor. Como é que eu vou saber a dor que alguém sente se eu nunca vivenciei aquilo? Por isso que muitas das vezes as pessoas mais abastadas são chamadas de insensíveis, porque elas não experimentaram, por exemplo, a fome nesta reencarnação. E aí ela, por todos sermos espíritos imperfeitos, e a pessoa ser mais bem de vida, nunca experimentou o que é passar fome, ela não entende o sofrimento que é, a dor, não entende o que é sentir fome, passar dias sem alimento. Então ela não se compadece daquele que passa por isso, porque ela não entende o que é passar fome, entende? Então a gente precisa da reencarnação justamente para isso, para experimentar, vivenciar, sentir. E através disso aprender e crescer. Né? E hoje a gente vai entrar num item, dentro do capítulo 4 do Evangelho, onde a gente vai entrar na questão dos laços familiares. A gente vai entender a relação entre os espíritos familiares. E como ela se dá ao longo dessas vidas sucessivas. Né? É o item de número 18 do Evangelho, que tem um subtítulo de nome: Os laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Antes de eu fazer a leitura, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Aqui na internet, tudo tranquilo? Tranquilo aqui para vocês? Seu! Quando nós vamos se aperfeiçoando, vamos chegar unido. Eu fico pensando, ele já está naquele nível. Ele vai estacionar, vai esperando, não vai. Então, quantos milhares de anos, né? Eu acho. Ele também não é. Então, eu penso assim comigo, e o pai, com aquele poder do assinamento dele, a gente não vai conviver com isso, não é uma precedência, entendeu? De tanto aquele poder dele, ele pensará uma outra maneira, igualzinho pensa, vamos supor, se eu pegar meu cacaracu, vai trazer para o mundo hoje, ele vai sofrer um baque muito grande, vai? Então, como ele mudou para nós,
Entendeu? Ele pode mudar. Entendeu? Eu acredito. Nossa, cara. Essa menina para chegar aí, meu amigo. Vai muito chão ainda, né? É muito difícil. Chegador falou, não vai ter que errar muitas vezes para chegar nele. Exatamente. Assim, uma pergunta que o senhor fez é interessante, né? Tipo, aí Jesus, ele chegou ali e estacionou? É uma resposta difícil, porque é um estágio tão alto e elevado, como diz nas Escrituras, que chegaremos ao estágio de espíritos puros, onde conheceremos a verdade e estaremos próximos de Deus. Próximos de Deus. Nunca seremos deuses. A criatura nunca se torna um criador. Entende? O seu criador. Cara que é muito grande, famoso. Porém, trabalharemos em função dele. Os espíritos superiores, os espíritos puros que estão próximos a Deus, trabalham para Deus e com Deus, auxiliando Deus na criação. E quando eu falo criação, na criação de novos espíritos, seres, matérias, e também na manutenção e no auxílio da evolução de cada um. Entende? Olha o trabalho que é. Não é só criar. É igual aqui na Terra, né? Vamos pensar, um pai. Os pais que criam os filhos. Fazer o filho é fácil. Mas criar o filho é outra história. Entende? Você acompanhar o seu filho, conduzir o seu filho no caminho do bem, instruir o seu filho, estar ali no dia a dia com ele, cuidando dele. Isso é criar. Criar não é só o fato de surgir algo novo. Criar é acompanhar o desenvolvimento. Entende? Então a criação de Deus é isso. A criação de Deus é o fato de desenvolver novos espíritos, que ele não para de criar, nunca parou, nem nunca vai parar. Mas além de desenvolver os novos, é acompanhar os que foram surgindo. E é da lei que os mais avançados ajudam os mais atrasados. É como se fosse assim, uma ajudinha para Deus. Os que estão mais avançados vão ajudando os que estão mais atrasados. Para que o processo caminhe por si só, com a administração e o acompanhamento de Deus em tudo, mas tudo vai caminhando como tem que caminhar. E ele acompanhando. Percebe? Então, falar assim, Jesus estacionou, parou, não dá para falar, não dá para a gente falar isso. O que dá para falar é o seguinte, que ele continua cada vez mais amando e cuidando e ajudando Deus. A Terra é apenas um dos projetos de Jesus. O planeta Terra é um dos projetos de Jesus. E sempre tirando os outros, hoje, né? Olhar para mudou muito. Mas claro, porque tudo está evoluindo. Mudou porque está evoluindo. Hoje, principalmente os pais, ele tem uma missão até tantos anos, né? Quando ele faz maior, já responde a Deus. Mas eu vi histórias, eu contava para os filhos, ela envelhecia, nessa noite, não saía para poder tomar uma decisão. E hoje o filho com 19, 20 anos, já não deixa o pai tomar uma decisão. Você vê que estamos evoluindo, né? É uma evolução. Com certeza. Agora daqui, vamos supor, 50 anos. E é assim, Samuel. Cada ano que passa, a evolução acelera mais. Pensa lá na época de Kardec, nos anos do século XIX, 1800 a 1900.
Ali foi uma explosão de descobertas para a humanidade. Né? Teve muita coisa no século XIX que aconteceu que mudou o rumo da história da humanidade. Muita coisa, em várias áreas. Na ciência, no próprio espiritismo, enfim. Mas mesmo assim, de lá para cá, que já teve um avanço grande, agora analisa agora, do ano 2000 até hoje, o quanto a gente já evoluiu absurdamente, principalmente na parte tecnológica. Como evoluímos? Então, quanto mais avançar o tempo, mais rápido é a evolução. Em menos tempo, evoluiremos mais e mais e mais, entendeu? Vai acelerando. É a mesma coisa que você imagina que no começo você vai subir um morro. Você tem que passar numa rota que tem um morro. A largada, você está subindo um morro. É lento. Devagar. Aí, conforme você vai chegando lá perto do topo, vai diminuindo a inclinação. Vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. Aí você chega lá no topo, aí vai de boa. Vai mais rápido, porque não é tão sofrido mais. É mais ou menos isso. A evolução vai acontecendo assim. Vai acelerando, acelerando, acelerando. E quando a gente chegar lá no nível de espíritos felizes, aí é só alegria. Só alegria. De verdade. Suzana, você levantou a mão, pode falar. Tipo assim, né? Quando muitas pessoas perguntam, né, para mim, o que que significa a reencarnação, aí eles falam assim, então quer dizer que vida vai, vida volta, vida vai, vida volta e não vai acabar nunca. Aí eu procuro explicar mais ou menos o que foi dito aí, até que o espírito alcance sua evolução. Quando ele estiver no nível X, que ele não precisa mais voltar aqui para a Terra, a conclusão que eu tinha, você acabou de falar. O que acontece? Ele vai do lado de Deus e ajudar a Deus a fazer várias obras, entende? Então, quer dizer, eu já, na minha concepção, eu já sabia, né, mais ou menos isso. Então, isso aí eu passava, né? Tinha um pouco de medo de passar essa informação para a pessoa, né? De que realmente é isso que eu sempre pensei. Então, quando chega, tipo Jesus, né? Jesus tinha um nível, segundo algumas coisas que eu li, tem um ponto que o espírito não precisa de mais nada, né? Porque quando a gente desencarna, pelo que eu já ouvi, a gente ainda sente fome, a gente ainda vê uma roupa, e tem um momento que o espírito não vai precisar de mais nada disso, e ele vai evoluindo até ele chegar numa luz onde ele não necessita de mais nada, e porém aí começa a ajudar a Deus, né? Era isso que eu ia falar. Então, não é que estacionou, é que, na verdade, realmente é um ciclo eterno. É isso mesmo. Isso mesmo. O período de reencarnações, ele vai até um certo limite, porque vai chegar num momento que nós não precisaremos mais reencarnar. Então, o espírito vai se libertando aos poucos dessa crisálida, desse casulo, que é o físico, a matéria. Entende? Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai se libertando, mais a gente vai se despojando dessa matéria densa que nos prende, como diz no Evangelho, nos faz arrastar na superfície do planeta, para que possamos voar, para que possamos ter liberdade para escolher para onde a gente vai no universo e trabalhar em qual obra que a gente achar melhor no universo, né? Desprendendo daquela morada fixa. E aí, quanto mais a gente evolui, mais o universo é a nossa casa. Claro que vai ter um ponto de referência, mas o universo vai sendo a nossa casa, quanto mais vamos evoluindo. Diga lá, ó. Eu posso contar uma. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha costume de. Tenho até hoje costume de rezar bastante, mas quando eu tinha 12 de idade, eu recebi mensagem dos meus filhos, dos meus 3 filhos que iam nascer. O nome deles, e quando que eu ia casar, mas naquele momento de conversa com eles, mas a gente já tinha combinado antes. E deu certo. Deu certo.
os meus 3 filhos, o Paulo Henrique, a Laura Cristina e o Valentim, nessa ordem. Eles mesmos combinaram comigo. E é real, não é brincadeira, não. É um negócio que aconteceu comigo. Eu demorei tempo para entender. Depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu comecei a entender aquelas mensagens que eu recebi quando eu era mais adolescente. Muito bom você tocar nesse assunto dos filhos, da família, porque é justamente o que a gente vai falar hoje. A família. Sim, então, eu estou mais ou menos. Então, eu acho que esse laço de família, eu acredito que quando nós estamos reunidos, como Deus criou nós, criou essa família. Então, digamos, o meu avô viveu tantos anos, me alimentando, eu tinha uma ignorância muito aclarada. Agora, vamos supor, eu estou com essa idade, né? Nós já conhecemos sem dar muito novo. Nosso avô não conheceu. Então, eles reencarnam, entendeu? Traz para nós uma responsabilidade da mesma família, digamos, entendeu? Porque eu acredito que o mundo é isso. Você, quando encarna, quando é criado, ele te dá tudo. Você vai chegar até vamos botar assim. Então, cientistas, é um grau maior que nós temos, né? Então, enquanto você não chegar lá, você não vai mudar de mundo. Isso. Entendeu? Isso. Agora, quando você chegar nesse mundo, entendeu? Você vai começar do zero, entendeu? Há quantos anos? Do zero naquele mundo, Naquele né? mundo. Não é do zero no sentido do espírito, não. Naquele estágio onde que ele chegou naquele outro mundo e que ele vai habitar dali para frente. Depois de você morar na roça, você morar nesse Isso. Se ele sai da roça, ele tem que estar com o movimento, né? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos à leitura. A gente pode falar, Com relação à evolução. É o seguinte, a Bíblia diz em algumas partes, se a Igreja Católica interpreta que há algum tempo atrás as pessoas estavam bem que perdidas, não tinha mais jeito. Aí acontece, Deus mandou o dilúvio, acabou com tudo que era a população, veio Noé, um casal de animais, algumas pessoas selecionadas, a partir dali vieram de novo. Certo. Qual é a visão do espírito a respeito disso? Você no sentido figurado? Da passagem de Noé? É. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Do espiritismo, não. Você tem? Porque, Assim, realmente, Vamos. a questão dos livros Dilúvio e outras histórias do Velho Testamento, o Velho Testamento não pode ser considerado como um livro de visões. Ele é considerado como um livro histórico, né? As tradições verbais da época construíram, falavam de enchentes, grandes enchentes em certos locais, e essas tradições elas foram trazidas para outras eras das mesmas civilizações pelo ensinamento empírico, né? Então, depois que começaram a escrever, eles colocaram essas tradições. Se você pegar o Velho Testamento e estudar, você vai ver que tem uma série de histórias do povo daquela época. Por isso tem tantas mortes, tantas guerras, o próprio dilúvio, criação e tal. Aquilo que eles entendiam da época, eles colocaram naquele livro foi o primeiro, porque vinha junto com Moisés e todas as leis para poder organizar a existência do povo hebreu e dali construir a vinda de Jesus para poder ser feito no Novo Testamento e aí trabalhar em cima da lei de amor e caridade. É claro? Isso. Só um minutinho. Assim, o que acontece aí? Só a destruição, vamos dizer, foi localizada em alguns pontos, por causa de enchente, maremotos e tal. Naquele ponto, a mídia se perdeu tudo, né? Exatamente. É a mesma coisa que você pegar ali o mito de Caim e Abel, né? Caim matou Abel e se não tinha ninguém, como é que saiu dali, casou e foi para outro lugar? Então, isso é história, tá? Isso ali é para eles poderem narrar uma coisa que aconteceu naquela região, naquele ponto, tá? A gente trouxe essa realidade para o Ocidente e colocou isso como um fato religioso, na realidade é um fato histórico. Mas nessa negócio aí, eu acredito, né? Seja errado.
Eles, os mais, tá? Amedrontando os ignorantes, né? Para tirar proveito. A Igreja Católica, praticamente, inventou muitas coisas, tirou muitas coisas, para benefício dela. O que o senhor Lula está falando tem sentido, porque já viu aquele ditado? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, sim, são fatos históricos, mas fatos históricos que eram contados de boca em boca, geração em geração, até que alguém escreveu. Então, saber exatamente, especificamente, se aquilo foi real, o quanto aquilo foi distorcido, aumentado ou não, é difícil saber. E o que eles falaram é importante. Sempre existem, de tempo em tempo, o planeta dá uma peneirada. Percebe? Olha a Covid. Então, de tempo em tempo, aparece uma pandemia, uma tsunami, a gripe espanhola, percebe? A guerra. De tempo em tempo, o planeta dá essa sacudida, que faz parte da evolução humana. Provavelmente, raciocinando em tudo que foi dito aqui, o episódio de Noé foi uma dessas. Apenas mais uma dessas sacudidas que a Terra sofreu ali, mas visando o desenvolvimento humano mesmo, né? Essa peneirada que é dada. E, como ele disse muito bem, vai saber se realmente foi o mundo inteiro, se foi uma região específica, né? Se você pegar episódios em outras religiões também têm episódios desse tipo de acontecimento, né? De aniquilação, vamos dizer assim, de populações devido a enchentes. Noé foi só um caso específico que caiu na Bíblia. E se você pegar as outras religiões, somente naquela época, você vai ver que tem vários episódios e várias narrativas iguais. Acontece da Sodoma e Gomorra, né? Que pegou fogo lá, que queimou todo mundo. Isso, tá vendo? Também umas coisas que... Torre de Babel. Pensando, né? Tá vendo? Tem possivelmente acontecer, uma coisa meio sentido assim, difícil. Esse episódio, entendeu? Que é uma tradição, ela traz um benefício. Não, o que eu falei. Igualzinho nós vivemos aqui, mais ou menos, né? A guerra de 1945. Expandiu o meio de comunicação, de transporte, de tudo. Então, sempre vem um salto no desenvolvimento depois daquela tragédia em massa, percebe? Olha a Covid. Olha o quanto de coisa a humanidade aprendeu com a Covid. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora, com pessoas acompanhando esse estudo pela internet e vocês presencialmente, foi possível depois da Covid. Nunca havia se pensado numa possibilidade dessa antes. Eu nunca tinha feito estudo dessa forma antes. Era sempre comum, sentava, conversava, batia papo, presencialmente. A Covid nos fez aprender a nos conectar mais virtualmente também, expandindo as fronteiras. Hoje a gente tem um estudo híbrido que nunca aconteceu antes. Isso é só um detalhe para nos provar que toda vez que tem uma catástrofe, é o que eu falei, é a peneirada que dá na humanidade para impulsioná-la a se desenvolver cada vez mais. Entende? Certinho, Alexandre? Finalzinho você lê, tá bom? Então vamos lá, vamos para a leitura. É o item de número 18 do capítulo 4 do Evangelho. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. E o princípio oposto é o princípio oposto que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam,
por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Uau! Quanto aprendizado! Vamos lá. No início aqui ele já começa falando o seguinte: a família não é destruída pela questão da reencarnação. Já pelo contrário, ela se une mais. Como assim? Ah, mas igual você estava falando, meu bisavô, meu tataravô, tal, foi embora. Eu não estou vendo ele mais. Só que você também vai. Você não vai permanecer aqui eternamente, vai? Tudo aqui é passageiro, né? Então, o que acontece? Ah, minha mãe desencarnou, foi embora, eu nunca mais... As pessoas que são materialistas, né, que não acreditam na reencarnação, é por isso que sofre tanto, porque ela acredita que acabou. Ela acredita que ela nunca mais vai ver aquele ente querido, que é muito caro para ela, que ela ama. Ah, minha mãe morreu. Eu nunca mais vou ver minha mãezinha. Isso é muito sofrimento, gente. Imagina. É muito sofrimento. Então, acredite-se que quando a morte chega, há a separação, né? O desfazimento da família. E a reencarnação nos mostra que é o contrário. É apenas a volta ao lar, porque o nosso verdadeiro lar é no plano espiritual. Aqui é que é uma passagem. Então, nós retornamos à pátria espiritual e reencontramos com todos aqueles que são nossos espíritos afins. Aliás, o termo correto que se dá aos grupos de espíritos que vão vivendo juntos o termo correto é espíritos afins, tá? Que é aquele grupo que está ali sempre junto, um ajudando o outro. Aí reencarna uma parte desse grupo, a outra parte fica lá cuidando. Aí volta, desencarna. Aí essa parte que estava lá no plano espiritual encarna. Aí os que ficaram cuidam de quem reencarnou. E assim vai um ajudando o outro. É por isso que, sem exceção, todos nós temos um anjo guardião. O que é o anjo guardião? Nada mais é do que esse espírito afim, um espírito familiar, que se comprometeu com a gente, nos ama muito, e se comprometeu em cuidar da gente durante essa experiência reencarnatória. Então ele está ali do nosso lado, nos auxiliando. Como disse aqui, é da lei de Deus que os mais avançados ajudam e auxiliam os mais retardatários. Então, e aí vai alternando, uns reencarnam, outros ficam lá. De repente, dois amigos, vem como irmão. Depois desencarna, um cuida do outro. O outro reencarna e o que ficou cuida dele como anjo guardião. E assim vão se estreitando ainda mais os laços de afetividade entre eles. Porque eles vão desenvolvendo, crescendo, evoluindo juntos. Olha que lindo isso. Vai crescendo junto, vai amando, aprendendo a amar junto a cada etapa. Uma reencarnação não é apenas
um degrauzinho na escala da evolução. É um passo que você dá para o espírito. Pode falar. Mas nessa hipótese que você falou, se por acaso, agora falando, né? Nunca mais vou ver minha mãe. Só que dessa mesma forma que você explicou isso, se por acaso o cara perdeu a mãe, eu perdi a minha mãe. Certo. Aí minha mãe está no plano espiritual. Aí quando eu desencarnar, ela pode ter reencarnado. Realmente eu não vou vê-la. Porque ela reencarnou. Aí depois, quando eu reencarnar, ela desencarnou. Não pode acontecer disso? Pode acontecer. Várias reencarnações, pode. Encontrar pessoas. Mas o que é uma reencarnação na eternidade do espírito? Pois é, eu falava isso agora também. Perguntava você, o tempo nosso aqui é um. Nós conhecemos o nosso tempo. O tempo no espiritual não é o mesmo tempo nosso, não. É diferente. O tempo é relativo. O tempo é relativo. Então assim... Pode acontecer dessa forma, mas a probabilidade é menor de acontecer isso aí. Da gente... Não, pode acontecer muito, mas acontece que uma reencarnação para o espírito não é tanto tempo assim, entende? Mesmo que você, minha mãe vai ficar, eu vou ficar 4 reencarnações sem vê-la, no tete-a-tete, assim, no convívio todo dia. Primeiro que nós, quando estamos dormindo, a gente desdobra, e a gente encontra assim. Isso já é um fato. Segundo que, cara, a reencarnação é um pulo, é um cisco no tempo. Não é tão longo assim. Então, não faz diferença. O amor, essa afetividade, o laço que une, né, no caso ali, é sua mãe, pai, filho e mãe, que numa outra reencarnação pode ser irmão, numa outra reencarnação pode ser marido e mulher, mas assim, o laço afetivo é laço de alma, é laço de espírito. Isso nada vai quebrar. Por isso que existe aquela frase, né? Que as religiões deturpam isso, né? O que Deus une, o homem não separa. Isso tem nada a ver com casamento. Isso aí tem nada a ver com casamento, com matéria. Isso é com relação a esse laço profundo de afetividade entre almas. Que independente de onde um esteja e o outro esteja, eles vão estar unidos em amor, em pensamento, sentimento sincero pelo outro. Sabe? Pode estar um em Plutão e o outro aqui na Terra. Eles vão continuar conectados pelo amor e pelo pensamento. O pensamento viaja no universo e alcança qualquer lugar do universo. O amor também. Fala, seu Lula. Você não vai falar, não? Vamos voltar um pouquinho atrás. Fala. Nós falamos da epidemia. Você falou que ela trouxe uma. E ela está assim comigo, sabe como? Que nós não vamos ver o benefício que essa epidemia vai ser no futuro dentro da área da medicina. Já começamos. A vacina da febre amarela, da febre da levava quanto tempo que eles levavam? Exatamente. Os outros. Achar a vacina. Para descobrir. Vejamos agora essa epidemia. Praticamente quase rápido. Foi um negócio assim de meses quase. Foi 2 anos, né? Não, levou 10 anos para encontrar. Covid? Não, encontrar a vacina. Ah, vacina, foi 1 ano. Entendeu? 1 ano. 1 ano. 1 ano fizeram a vacina. Agora, a medicina agora vai trabalhar em cima disso. Então, quando chegar aquela como será a medicina? Ixi. E é o que a gente estava falando, né, seu Lua? Cada vez que vê uma catástrofe que dá essa sacudida no mundo, a humanidade dá um salto. Sabe por quê? Alguém sabe explicar por quê? Por que acontece isso? Por que toda vez que tem um problema muito sério, uma catástrofe no mundo, de repente a humanidade, isso faz a humanidade dar um salto no desenvolvimento? Alguém quer responder essa pergunta? Eu acho que eu sei. Pode falar, então. É ação e reação, né? Eu acho que aí é ação e reação. O planeta agiu de uma forma para reagir de outra. Não sei, de repente, pode ser isso.
Porque nós ainda precisamos da dor para aprender. Quando acontecem essas catástrofes, nos impulsiona aquela vontade de sair o quanto antes daquele problema. E quando a gente foca na solução, aí vem as descobertas. A Covid foi isso, né? Que é um dos exemplos aqui. A Covid fez o homem se esforçar, além do que ele já sabia na ciência, para desenvolver a vacina num tempo recorde, que jamais foi feito antes na história. Porque se ele não fizesse isso, quantos milhares, talvez milhões de pessoas ainda teriam morrido com a doença, né? Então, cada vez que tem uma catástrofe, é como se fosse uma pressão, uma forma de Deus dar um empurrãozinho, fala, vai que você dá conta, vai que você dá conta. E aí a humanidade vai e dá o próximo passo. Antes de você falar, vou deixar a Alexandra que ela levantar a mão rapidinho aqui. Alexandra, pode falar. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Só para fazer uma complementação que você estava falando anteriormente, com relação à pergunta do rapaz aí sobre a reencarnação da mãe, se ele encontrar com a mãe dele, é claro que cada... Só um minutinho, Wellington, espera um pouquinho. É claro que cada pessoa é de um jeito, mas a espiritualidade, em alguns livros que a gente lê, diz que a média de tempo que um espírito fica no plano espiritual varia em torno de 60 a 90 anos. É a média que, geralmente, eles passam para a gente, mas cada caso é um caso. Tem alguns espíritos que a gente sabe que nem chegam, eles desencarnam e automaticamente já voltam, já tem que voltar, que é uma coisa que depende de cada caso. E você estava falando aí dos laços na leitura, dos laços os laços que a gente tem, que a gente tem com os nossos familiares, né? Gente, esses laços são eternos. O amor, ele é eterno, ele não se perde. E a gente sempre vai estar sempre desenvolvendo, em cada reencarnação, aprendendo a desenvolver um pouquinho mais do amor, né? Que o amor é uma coisa que a gente nem conhece direito ainda, nem sabe como é que funciona. A gente tem uma noção de como que é um amor verdadeiro, mas a gente ainda é muito pequeno para saber. Mas os laços são eternos. E esse rapaz perguntou da mãe dele aí, só para falar com ele, só para ele não ficar triste, a minha mãe desencarnou tem 5 anos, e hoje, eu convivo muito mais com a minha mãe do que antes, quando ela era encarnada. Eu converso mais com ela, eu encontro com ela mais em sonho, então a gente não se perde. E mesmo que você não consiga falar com a sua mãe, ou encontrar com ela, ou senti-la, você pode ter certeza que ela está sempre perto de você. As oportunidades que ela tem, ela vem para ficar perto de você. É só isso, Wellington. Obrigada. Valeu, Alexandre. Agora, você falar, pode falar. No dia daquele início que ele falou, o Espírito, desde a hora da criação dele, ele está sempre concorrendo para a obra de Deus. Né? A questão dos laços familiares, a gente tem que criar ele não só para marido e mulher, ou para irmão, e assim para a questão de comunidade. Né? A nossa família, ela é a família que a gente tem, a família consanguínea, mas é a família universal. Né? Então a gente deve trabalhar, se conhecer e procurar buscar no próximo, né? Nós, fraternidade, aquela busca de fraternidade, que a gente construa a família. Por isso nós estamos aqui, por isso que todo mundo busca essa condição, esse aprendizado, esse trabalho de renovação íntima. Né? A questão de ir e voltar, de encarnar e desencarnar, de contato com o familiar ou não, está preso na nossa evolução, ao nosso crescimento. E isso só acontece quando a gente vê no outro o irmão, vê no outro aquilo que precisa da gente, como a gente precisa dele, e a gente começa a ter mais tolerância, a ter mais amor, a ter mais compreensão,
começa a construir. Nas nossas comunidades, nos meios que a gente vive, mais tolerância, mais amor, e aí a gente constrói a família. E aí é onde a gente constrói os laços duradouros, né, das nossas encarnações. Porque aí a gente é mais irmão do outro, vamos dizer assim, né? Dessa forma a gente consegue melhorar a qualidade de vida no orbe e fazer com que a Terra cresça junto conosco. Perfeito, perfeito. Porque na verdade, né, como diz Jesus, em verdade vos digo, na verdade a nossa família de verdade é a família humana, né? Óbvio que a gente tem os laços mais estreitos com as pessoas mais próximas. E aí, o que acontece? Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai expandindo esse amor e esses laços, que vão deixando de ser só com 1, 2, 3, 5, 10, 20, vai aumentando. Quanto mais você vai evoluindo, reencarnação após reencarnação, mantendo os laços com esses que já eram próximos, mas você vai aprendendo a perdoar, conviver, amar, e vai aumentando esses laços cada vez mais, até que você chega num ponto, que é o ponto de Jesus, em que ele ama todos, indistintamente. Excelente ponto de vista seu, excelente. Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai expandindo essa família. Nós estamos no nível que nós precisamos amar a nós como humanos, terráqueos. Família humana que vive na Terra. Que nós ainda não sabemos fazer isso. Quando esse planeta se tornar um planeta de regeneração e depois se tornar um mundo feliz, nós saberemos nos amar todos. E aí o próximo passo é amar a família humana universal. Expandir além do mundo, entende? Então a gente vai evoluindo e crescendo e aumentando esses laços. Igualzinho um escuro. Vou botar lá atrás. Ninguém tinha interesse de cuidar de uma saúde. Muita pessoa assim. Né? Para, cuidar, se lá. Vamos botar assim, eu penso, né? O SUS que vem. Ele já veio como se estava brigando todo mundo. Entendeu? Ali, quando ninguém procura se você tem o dinheiro. Entendeu? E naquela época, aquele cara que não tivesse o dinheiro, ele morrer na língua da lá, que ninguém ia dar notícia. Então, eu começo a olhar esse movimento do amor nesse sentido. Eu acho, para ver se eu trabalho em casa, eu acho uma forma mais justa que nós tivemos com esse SUS. Gente, você pensa bem, se não tivesse uma cidade pequena, que não tem nem nada, pagar passagem, pagar hotel, pagar ir de novo, como seria? Ia morrer muita gente amigo, e nós passamos por cima dos cadáveres. Então, essa para mim, eu acho que é uma forma que vai nos ligando. A ver se pode ser errado. Vai trazendo assim de leve, sem você perceber, vai chegando. Vamos supor. Isso aí é um exemplo dessa questão de ampliar o amor, né? De atender e cuidar de todos. Um exemplo. E um detalhe importante também, pegando o gancho nisso que a gente está falando. Esse amor, né, que une, que Deus une, o homem não separa, que não tem nada a ver com casamento, ele é o amor aos laços de alma, como a gente está falando. E ele refrisou aqui uma questão importante. Os laços materiais, eles se perdem, né? Mas como seria um laço material? São os laços que estão pautados no egoísmo, no orgulho, no interesse, na vaidade. Os casamentos arranjados, por exemplo. O fulano casa com o ciclano por causa do dinheiro, por causa dos bens, da herança, né? Do compartilhar os bens das famílias. Então ali pode ser que num relacionamento que é arranjado desse, por um interesse, ali, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Então pode ser que ali surja uma sementinha e cria-se um laço de alma ali. Mas, quando não cria esse laço, que ali a união é só pelo interesse, isso é indiferente.
cada um vai seguir para um lado. Desencarnou, cada um vai para um lado, não vai procurar um ao outro. Os laços carnais, né? As pessoas que procuram a outra simplesmente pelo prazer sexual, por exemplo. Né? Tá ali só por causa daquilo. E quando o corpo morre, esse desejo morre também. Fala o desejo em relação a um pelo outro, não tem, porque ali o interesse é só o prazer material. Então isso acaba. Mas o laço da alma, esse não acaba nunca. Esse fica, esse permanece. Gente, isso explica um monte de coisas. Por exemplo, isso explica. Já viu quando dois amigos são tão amigos que eles se chamam de irmãos, se consideram irmãos? Às vezes a pessoa é amiga da outra, eles se veem tanto como irmãos que o próprio irmão de sangue, né, não é tão próximo quanto aquele amigo. Quantos a gente não vê assim, né? Que a pessoa é tão próxima do amigo e o irmão quase não vê. Às vezes vê o amigo mais do que a própria mãe, mais do que o próprio pai. Por que isso? É esse laço de alma, que às vezes é um familiar, é um espírito, são espíritos afins, mas por algum motivo, devido à evolução de ambos, eles não vieram na mesma família consanguínea, mas estão no mesmo círculo de convivência. Aliás, ninguém passa na nossa vida por acaso, tá? Nada por acaso. É claro que, para você ter um laço afetivo com a pessoa, é um processo. Você não tem um laço afetivo com qualquer um. Porém, mesmo as pessoas que você não gosta, as pessoas que são desafetos, estão passando pela sua vida por um motivo. Mesmo que seja aquela pessoa que você encontrou com ela um dia e não viu mais, tem um motivo daquela pessoa ter passado aquele dia e convivido com você naquele instante. Não é à toa. Nada no universo é por acaso. Nada. Fala, Suzana. Eu tenho na minha vida uma pessoa, a Edna, essa mulher, eu falo para ela, e nós duas, a gente é apaixonada pela espiritualidade, né? A gente frequentava um centro espírita lá em Mongaguá, e a gente se conheceu ali, sabe? Eu mandando ela ir lá no médico, porque ela tinha um ferimento muito grave nas mãos, falei, vai lá nesse médico, eu vou te levar você lá. A partir daí, a gente nunca mais se desligou, mas a gente tem uma afinidade muito grande, não só eu e ela, é eu com a família dela, com ela e com os filhos dela, e vice-versa, sabe? É inacreditável, a gente fala, é surreal a nossa amizade. Eu falo para ela, você foi minha sinhazinha. E é isso mesmo, é muito lindo isso, é muito lindo, porque a gente sabe que não é daqui. A gente tem noção de que esse amor não é daqui. Faz mais de 20 anos que Deus uniu a gente, e é isso daí. É muito lindo isso. Muito obrigada. E engraçado, é o que você falou, né? Engraçado que às vezes parece que tem centenas de anos que vocês se conhecem, né? Não é essa sensação? Porque tem. Porque realmente essa relação, ela é além dessa reencarnação, né? Então, é o famoso, o que Deus juntou, o homem não separa. É aí que está o sentido verdadeiro dessa frase, né? Os laços verdadeiros de alma. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. E até hoje, ela faz 24 anos que Deus nos uniu a nós duas. Até hoje ele fala, Su, você lembra como a gente se conheceu? Você mandando eu ir lá no Dr. Domingos para curar minha mão. Até hoje, são 24 anos de amizade. Muito legal isso. Muito legal. Muito bem, pessoal. Infelizmente, nosso tempo se passou. Ontem, gente, claro que eu vou contar. Eu vou contar para todo mundo, viu, seu Lula? Ontem, a hora que acabou o curso, o horário do curso, o seu Lula quase me bateu. Ele não queria que acabasse, ele ficou louco. Não pode acabar. Não pode acabar. Não, mas faz que o tempo passe. Passa rápido, né? Quando a gente faz uma coisa que é boa para a alma, é assim. Por isso que o tempo é relativo. Tá vendo? Fica afobado dentro de casa, tudo mais. Chega ali assim. Quando veio, já passou. Muito bem. Então eu vou convidar vocês.
Eu gosto de Chico. Eu não gosto de essa liberdade que dá. Você vai muito as coisas, ele não te dá liberdade, você fica, o cara está lá com o outro falando. Eu acho que nós aprendemos mais com essa liberdade. Interagindo, né? Interagindo. Mas quer coisa melhor? Aprender uns com os outros? Eu não sou dono da verdade. Exatamente. O objetivo desse estudo é justamente esse, a gente trocar ideias, trocar informações, né? Como que eu vou saber tudo? Não dá. Então a gente vai trocando experiências, informações, a gente vai aprendendo. Uma palestra com um seminário, né? Ah, sim, tem diferença. A palestra não pode dar para vídeo, não é? Ou seminário. A seminário é um conjunto de palestras, né? Você pode dar para vídeo. Não, depende do palestrante. Tem palestrante que gosta de ouvir, tem palestrante que não gosta e que interrompe. É só ele. Bom, pessoal, então vamos encerrar. Então, vou convidar vocês a elevar o pensamento a Jesus, primeiramente, concentrando no momento presente. Busque aquela respiração tranquila. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. E volte a trazer aquela sensação, aquele sentimento da gratidão. Agora a gente agradece pela oportunidade desse estudo maravilhoso de hoje, abençoado de hoje. De podermos estar aqui trocando essas experiências, aprendendo uns com os outros, tanto presencialmente, fisicamente, quanto virtualmente, também espiritualmente. Até porque é um momento que a espiritualidade aproveita muito para nos trazer as intuições, as inspirações necessárias, compartilhando conosco os conhecimentos, seja através das perguntas ou através das respostas. Então, é um momento de agradecer a Deus, o nosso grande amigo e mestre Jesus, a esses queridos amigos da espiritualidade que nos acompanham sempre, aos nossos irmãos em espiritualidade que também frequentam os nossos estudos semanais, a cada um de vocês aqui, encarnados, virtualmente, presencialmente, pela oportunidade de estar aqui comigo, compartilhando esse momento. Então, deixa fluir a gratidão no seu coração agora. Faça com que ela venha à tona, trazendo de volta aquela luz que você irradiou no início do nosso estudo. Irradiando aquela luz alimentada pela gratidão, agora com uma dosezinha de amor, você faz essa luz expandir novamente, crescendo, expandindo, envolvendo todo o ambiente. E assim, a sua luz conectada com a do colega do lado, com a do outro colega, com a do outro colega, com a minha, com a espiritualidade, com a de Jesus, vai formando uma linda corrente de luz. E nessa corrente de luz, nós vamos formando agora, nessa corrente, nós vamos nos reequilibrando, nós vamos nos curando. Quanto mais gratidão e amor, mais a gente vai se sentir pleno, se sentir bem. E vamos agora, além de agradecer, usar da nossa vontade, da força do nosso livre-arbítrio, para conduzir toda essa corrente maravilhosa de luz ao alto, ao firmamento, para que os guardiões do nosso planeta, os nossos irmãos que estão no exército do Cristo, as irmãs de Maria e toda a legião de espírito de luz que cuida de nós, esse planeta, esse pequeno planeta chamado Terra, eles recebam essa corrente de luz agora, que eles possam potencializar, aumentar, expandir ainda mais essa corrente de luz, baseada na gratidão, no amor e no bem. E devolvam para o planeta em forma de chuva, bênçãos e de esperança.
Que essa chuva de luz e de esperança caia em toda a humanidade, envolvendo os nossos irmãos, momentos desafiadores, momentos de sofrimento, aqueles que estão passando pela provação da guerra, das doenças, nos hospitais, da pandemia, da depressão, das doenças da mente, do espírito, do corpo, da solidão, que cada um deles receba essa chuva de bênçãos agora, que sirva de acalento, de amparo, de conforto, cada um desses nossos irmãos em humanidade. E em especial nós pedimos a visita da espiritualidade, o amparo da espiritualidade de Deus, para nós também de oração. David de Paula, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Eli Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Guilherme de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Laura Fatura, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Silva Leandro dos Santos, Vitor Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, Sônia Araújo Costa, Jaime Reisen, Gina de Souza Costa de Chiga, Maria da Silva Função, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Aldir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Bela Janus Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Corrêa de Azevedo, Lauro Sartori, nosso irmão, Saficoso, Henrique Tronco de Souza, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente de Souza e sua família, irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Luciana Correia, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus, Joaquim Francisco de Carvalho, Francisco de Carvalho Neto, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo de Costa, Aguinaldo Veríssimos dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Henrique Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Quércia Maria Costa e Gabriel Moraes Ferreira. Que esses nossos irmãos recebam muita luz agora. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e acreditastes em vossa sabedoria. Dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos. Dignar-nos por resolução. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos com que vão derramar um bálsamo e explicar sobre os seus corpos e os corações altos. Inspirai-lhes a paciência e a suficiente vontade de Deus. Dai-lhes a força para as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos ao trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, as bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, porque ele se Senhor é de paz, de amor sem fim, amado Jesus. Te abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal.
Agradeço a presença de todos. Quem quiser e puder continuar, a gente vai fazer daqui a pouquinho a leitura das fotografias para permanecer com a gente. Eu agradeço, Elisângela, de todos. A gratidão que vocês me dão, né? De conviver com vocês. Cecília, dá uma batidinha aí, chama o pessoal, por favor. O pessoal já está vendo, viu, galera? Mas, seu Lu, o senhor não atrapalha. Ninguém atrapalha. Nós estamos aqui para aprender. Mas é isso, acontece. Não, quando eu vejo, eu já estou, entendendo? Eu tinha vontade, bordado livre. Sai esclarecido, assim, não fica quietinho. Eu só peço que o senhor entenda, às vezes eu tenho que interromper porque a gente tem que dar uma continuidade, né? Principalmente no curso, tem um cronograma. Então, mas é sempre bem-vindo esse comentário. A Alexandra já tem mensagem ali para nós. Já tem, né, Alexandra? Isso, então eu queria ver com você, porque está acabando a bateria do meu celular. Pode falar, aproveita, o pessoal está chegando aí, você já começa. Vamos lá. Estamos passando por momentos difíceis. Guerras, pandemias, terremotos, epidemias. Não se apavorem, meus irmãos. Continuem a jornada. Procurem verificar o melhor aproveitamento do seu tempo ao lado dos seus. As boas ações, o pensamento positivo, como o irmão que passa o dia todo ao seu lado e nem paramos para dar uma palavra de amizade e carinho. Quantos casos vivem em verdadeira solidão, de atos e palavras? Não adianta termos bens materiais sem aprender a praticá-lo de forma espontânea, a praticar o bem de forma espontânea, saindo de nossos corações. Que Jesus possa ser nosso maior exemplo e que consigamos acumular para a nossa vida futura as boas ações e bons pensamentos. Devemos diariamente agradecer e vivenciar nossas vidas com tranquilidade, vendo as dificuldades de nossos irmãos com mais clareza e auxiliando quando possível. Este período de transição que passa o planeta é necessário, mas o mais importante em tudo que acontece é o despertar do amor. Permitem que o amor cresça e desabroche como uma flor no coração de cada um, criando assim os laços eternos em suas jornadas. Amem seus irmãos. Aí esse desenho aqui, ó. Olha se dá para ver. Nossa, que lindo, hein, Alexandre? Peraí. Só um minutinho, Wellington. É porque tá me ouvindo? É porque com a bateria do foninho. Tá me ouvindo? Ficou até melhor agora. Ficou até melhor. Agora tem uma outra aqui. Ela é assim. Nas dificuldades de sua vida, lembre-se, a vida é uma bênção de Deus. Mesmo nas circunstâncias difíceis que nos envolvem, sempre é oportunidade de evolução e luz. Evolução para ele. Sempre é evolução e luz para nossos espíritos. Existir significa lutar. Nos deixemos envolver nas lutas que engrandeçam nossos corações, sabendo que as vitórias no caminho significam uma forma e progresso ao nosso espírito. Diante das dores que chegam, devemos pedir auxílio divino. Nos problemas insolúveis, procurem observar a natureza, o canto dos pássaros, a linda melodia da brisa que passa, o pôr do sol, um rio com suas águas cristalinas, e lembramos de agradecer por tanta beleza. Não esmoreça, retorne ao seu trabalho diário, enfrentando os desafios com fé em Jesus. Não desistem de suas vidas.
Quantos lutam para voltar e estar nesse planeta, junto a amigos e familiares que te sustentam? Por maior que seja a dificuldade, continue, lute pela sua vida e não esqueça que tudo passa e isso também passará. Quem assinou é M-E. M-E. Não sei o que é isso. Aí é esse aqui, ó. Uau! Deixa eu perto para ver, ó. Que lindo! É. Que lindo! É. Muito lindo, Alexandre. Obrigada, viu? Acabou. Obrigado, Alexandre. Jesus abençoe. Quem que quer vir ler? Quem é o próximo? Primeiras moças. Primeiras damas. São muitas. Vem, Geis. Deixa eu desativar ali. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meio grande. Inspirações de luz e amor sejam derramadas sobre os vossos caminhos, todos os dias de vossa caminhada, que são de tarefas e aprendizados. Tenham a certeza que a vossa tarefa será sempre caminhar em direção à edificação e ao aperfeiçoamento, tão abençoados que é o espiritual. Estás a uma jornada terrestre onde a cura é um processo e o aprendizado é o objetivo. Muitos de vós perdem essa máxima e passam a almejar a cura em detrimento ao aperfeiçoamento. Sejam gratos pelas vicissitudes, pois delas vem a verdadeira bênção que é o aprendizado. Fazendo parte do caminho de cada um de vós está a pedra, a que vós mesmos colocastes em vosso sapato, a que lhes causa tanto trabalho e sofrimento ao caminhar, a que vos fere e faz fácil. E pergunto a vós, por que a conservas? Para que cultivar uma companhia tão mortificante? Essa dor que vós mesmos vos causa não é mais nada além de culpa e auto-martírio. Tendes cultivado o auto-sacrifício carregado pela culpa por acontecimentos de outrora. Será que as tantas dificuldades ao caminhar não estão vindo dessa pedra que insiste em cultivar? A vida só nos traz aquilo que precisamos para o nosso crescimento. O sofrimento vem da recusa à lição, ou da pedra no sapato. Perdestes a tempos a inocência de não entender o que a vida vos traz. Já tende todos a capacidade de entender cada um dos percalços aos quais se defrontam. E também a dor que vem da pedra no sapato. Aprendam, meus irmãos, se sofres é porque alguma atitude precisas tomar, algum caminho precisa ser mudado, ou pura e simplesmente precisam parar, se curvar para vós mesmos e retirar a pedra do sapato. Só assim serão capazes de curar a ferida que ela, a culpa, tanto faz crescer. Fazendo sempre de uma irmã que vos acompanha com tamanho amor. Nossa. A pedra no sapato. O fim, muitas vezes, é o começo. A extensão da vida terrestre, muitas vezes, para muitos, é o fim dos tempos. O cessar dos batimentos cardíacos de um corpo de carne, para uns libertação, para outros culpa e prisão. Não entrastes na roda da encarnação sem motivo. Não estão nessa jornada apenas para passar o tempo. O nascer, morrer e renascer é fruto da necessidade inerente ao espírito de crescer e se tornar maduro. Uma criança precisa de anos para passar por todas as fases de seu crescimento, até chegar à idade de maturidade. Ao nascer é por instinto. Não sabe se portar sozinha, precisa de um adulto para ampará-la a todo momento. À medida que cresce, aprende a falar, andar, se alimentar sozinho. Vai para a escola, aprende a ler, escrever, contar e mais independência. Chegando à adolescência, outras lições se fazem necessárias, outras tarefas lhe são exigidas, sempre de acordo com a sua fase de maturidade.
Ao chegar na idade adulta, já com mais conhecimento e maturidade, muito mais lhe é exigido e muito mais lhe é ensinado. Assim é o aperfeiçoamento do espírito na roda das encarnações. A cada fase de sua maturidade, lições específicas e tarefas proporcionais lhe são passadas. A cada novo renascimento, o que lhe é devido, de acordo com sua fase de amadurecimento, lhe é apresentado. Assim, o espírito cresce em moralidade em direção à maturidade. Dito isso, quero vos lembrar que todos nós já passamos pela fase primitiva, tão instintiva e dependente como a de um recém-nascido. E muito precisamos renascer para chegarmos ao estágio em que estamos. Respeitemos, portanto, a todos e as fases em que cada um estamos. Se não estamos mais na fase primária, muito longe ainda estamos da maturidade espiritual. Sejamos humildes em reconhecer que muito ainda temos que crescer moralmente. Aproveitemos, então, todas as oportunidades de subirmos um pouco mais os degraus em direção à fase adulta da jornada espiritual e, finalmente, entendermos o verdadeiro sentido da palavra amor. Fiquem com Deus e que Ele nos conceda forças para que caminhemos com passos firmes nessa caminhada espiritual. Nossa, que mensagem linda, né? Que lindo. Né? E tudo a ver com o que a gente falou aqui no estudo, vocês perceberam, né? É sempre assim. Próximo. Eu irei. Lu, eu não sabia que o senhor estava aqui. Mas os espíritos sabiam. Sabe por quê? O senhor vai entender, porque uma mensagem é, calma, sobre anjos da guarda. Mas se eu falar, você vai ver. Calma. Eu tive 4 horas para achar uma mensagem nesse tempo. Que vai vir. Boa noite a todos. Consoante ao que acontece com os recém-nubentes, a troca de alianças entre o espírito, desejoso pela encarnação, e o anjo guardião, se consorciam em laços confluentes por todo aquele período ostentado em fluido vital, inclusive em período anterior ao nascimento e posterior ao desencarne por vezes. O encarnado se faz acompanhado por irmão em espírito, muito embora possa haver, durante o interim da vida, momentos de afastamento magnético entre os pares. Inesgotáveis analogias podem ser dispostas para tensionar o significado da relação entre o guardião e aquele que se faz rogado em guarda. Muito diferente ao que muitos tonificam, a relação à vida entre ambos se envereda por diferentes níveis de aproximação durante a encarnação, de tal sorte que, a depender de situações específicas, seja do ponto de vista do tutor, seja do ponto de vista do tutelado, pode haver mudança do espírito que se emoldurará como servidor de conselhos. Tal qual a aliança entre os encarnados pode ser trocada de mãos. O mesmo pode ocorrer entre estes já relacionados. Importa salientar que o anjo guardião se faz presente na escolha das provas vitais, no momento da gestação, nos primeiros anos, de modo mais materialmente presencial, nos momentos de júbilo e no auxílio à recomposição da base emocional daquele que cai, mas que constrói pontes móveis para retornar ao caminho da paz. O afastamento do anjo se consuma quando o sujeito recebedor da benesse da guarda se coloca em ondas tóxicas e imponentes de dominação pelo mal. O anjo da guarda não é cadeira de rodas para o deficiente físico. A saber, não usufruirá o vivo de suas características de bom samaritano para guiá-lo cegamente ao caminho do bem. Metaforicamente, é a lanterna em caminho rodeado pela penumbra, de tal sorte que será instrumento de aconselhamento e principalmente instrução,
que se coloca em posição de amásil do bem. Infelizmente, muitas vezes a figura deste é ignorada diante do senhoramento do corpo físico. Entretanto, desempenha um papel relevante para o mais ancião dentre os que se encontram vestidos sobre a manta da carne. Anjos estudam para tal. Dedicam-se para que o tutelado surfe na onda da humildade. Preenchem boas vibrações, intempos e até conselhos para o aprimoramento moral do ser visível. Em mundo corporativo em que tanto se fala em modos e maneiras de se conseguir determinados alvos na vida, reservem tempo delongado para agradecer àquele que o auxilia na trilha da vida sem cobrar um vintém. Transforme a labuta de seu anjo guardião em deleite daquele que se esforça para ser recompensado por ondas de boas vibrações. Cuidem-se de si e orem pelos abnegados que os acompanharão, muito possivelmente mais que os seus ascendentes queridos. Que Jesus abençoe. Aniceto. Anjo guardião não é bengala. É cadeira de roda, né? Cadeira de Te roda. leva. Agora vamos para o próximo. Lá dentro estava bem gostoso, tinha uma música bem harmoniosa. E aí o Silas aproveitou para nos oferecer um texto aqui. Emocionei-me durante todo o trabalho de psicografia com tão gostosa melodia. Seria tão gratificante se nos recompuséssemos ao mesmo balaio que o pianista dedilha sobre as teclas. Diante dos fracassos retumbantes, partituras reconfortantes. Dó, ré, mi, fá, sol. Diante das amarguras incessantes, postura elegante. A vida é uma simbiose de tango com samba, de frevo com instrumental, de rock com bossa nova nacional. Nessa discoteca de evoluir, passos para cá, passos para lá, temos que nos esgueirar para evitar o desafio daquele que se coloca a obsidiar. Há movimentos de exaltação, há períodos de silêncio e boa vibração. Nunca, absolutamente nunca, desistam de se consagrarem à poesia da evolução. Porque sortudos são aqueles que dos anjos, no desencarne, ouvem a divina canção. Peço, por finesse, que ao se novelarem nas batidas de amor, não se deixem levar pelos movimentos constrangedores de dança, consagrados na confraternização. E também que não se desequilibrem como Cristiane ao se direcionar acidentalmente ao chão. Trovar é uma arte atemporal, fenomenal, melhor que as peripécias do Sr. Ribeiro em anos passados de carnaval. Silas! Ô, trovador! Excelente. Não fui aprovada como DJ. É. Foi aprovada. Excelente. Muito bom. Muito bom. Tem mais? Senhor Ribeiro. Chama o Ribeiro, né, senhor? Sim. Boa noite, boa noite. No caminho do amor, muito se exige do ser encarnado. Que não saia do caminho do bem, que não se deixe desvirtuar das tentações mundanas. Não entorpeça sua consciência com os vícios que são de fáceis aquisições, porém de grande complexidade para libertação, uma vez que ficam emaranhados no corpo, no perispírito, e mesmo após o desencarne, continuam por deixar os irmãos que delas se tornaram dependentes. Continuam nos irmãos, né? Delas se tornaram dependentes.
Entretanto, nosso Pai sabe de nossa imperfeição e sabe também que a luta é constante e desigual, no sentido que o gozo imediato das vicissitudes terrenas, o gozo imediato dos vícios terrenos cegam o indivíduo, pois o caminho do certo, dos valores do amor é estreito e por vezes com obstáculos que culminam na desistência do caminhante ou sua estagnação. Mas estejam certos de uma verdade, meus irmãos. O caminho é estreito, entretanto, os pontos de parada são revigorantes e absolutamente encantadores. Não se assemelhem a uma árvore que aparentemente está estática e sobrevivendo conforme o tempo permitir. Sejam como o vento que balança as folhas dessa árvore, fornecendo tranquilidade, às vezes situações intempestivas, porém que percorre lugares, conhece pessoas, deixa um pouquinho de si e recebe um pouquinho de quem com ele se encontra. As mudanças são necessárias e sempre para o melhor. O medo estagniza e impede o ser de lutar, de ir além da montanha. Busquem sempre lugares, pessoas, leituras que te façam bem. Busquem sempre lugares, pessoas, leituras, conversas que te façam bem. Que irão acrescentar algo de positivo em seu ser, que possam te fazer brilhar em faixas mais elevadas. Dessa forma, estarão mais próximos da verdade do Pai, daqueles que nos guiam e nos auxiliam no seara do amor. Que Deus esteja com vocês, a luz do Senhor os guie hoje e sempre. X. Aí tem um desenho. É assim, deitado assim? É um caminho. Aí é o caminho de flores e pedras. Caminho de flores e pedras. É as obras de arte. As flores que são maravilhosas. Era pra ser preto. Não, vai ter que ficar dentro da água. Vai lá pra você ver se não fica preto. Dependendo da luz. Toda vez agora a gente vai testar as cores das luzes para ver como que fica. Eu vou mostrar para vocês antes e depois. Expectativa e realidade. Mais uma. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor os conforte e ampare. Essa noite gostaria de deixar algumas palavras de consolação. Muitos aqui sofrem pela separação momentânea de entes queridos. Quero confortar-los de que essa separação não é eterna. Algumas vezes esse ente querido os visita em sonhos, algumas vezes em pensamento. Quando esse momento acontecer, parem um instante e percebam o que esse ente está querendo ou fazendo. E caso não consigam sintonizar com ele, elevem os seus pensamentos a Jesus, aos espíritos de luz, à equipe de Maria, e façam uma oração, agradecendo a oportunidade de estar com ele, mesmo que não está no físico ou carnal. Essas orações irão fazer-lhes bem, e a saudade dolorosa dará lugar ao consolo quentinho do abraço do amor. Não se esqueçam de que a morte não existe, o que existe é a separação momentânea da carne. Portanto, quando pensarem em seus entes queridos e a dor tomar conta de seu consciente, faça orações para iluminar-vos e levem seus pedidos aos anjos protetores que os auxiliam, a fim de não tornar ainda mais tensa a aceitação e recuperação de ambos. A encarnação é necessária, os laços amorosos são salutar nas nossas provas e da mesma forma o desencarne é sublime para a ressignificação do espírito. Que Deus os acompanhe todos os dias. Jesus os abençoe em amparo hoje e sempre. De seu amigo B. Bernardes.
Muito bom. Muito obrigada. A Alexandra já leu já, mas tem mais alguém que trouxe. Tem mais alguém que trouxe umas obras de arte pra gente. A Ana trouxe 3 desenhos, ó. Olha isso, gente. Olha Olha aí, ó. Que absurdo! Aliás, uma borboleta. Olha que linda! Essa Olha. cor, aposto que era essa cor mesmo. Essa cor é essa cor mesmo. E 2 flores, ó. Que ela trouxe. Olha, que linda! Que a Ana trouxe. Muito bem, parabéns, viu? Gente, muito obrigado. Jesus abençoe vocês. Gratidão mais uma vez por esse estudo maravilhoso, viu? A gente se vê semana que vem. Boa semana para vocês. Pessoal da internet, que Jesus abençoe vocês. Boa noite, Larissa. Obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.